Estar no Havaí, curtir o sol e o mar, a natureza, que beleza. Juntos navegar, quero te amar a vida inteira, seguindo pela rota do mar, do jeito que eu curto, traçando o caminho. Rota do mar no Havaí, com você em qualquer lugar no Havaí, sempre juntos pela rota do mar no Havaí. O que a criança vê, a criança faz. Dê bons exemplos. Humana, o plano de saúde para a vida inteira. O grupo de teatro do Centro Cultural Português de Mindelo movimentou Teresina na última semana. Esteve em cartaz com um espetáculo super interessante. E a gente confere com a nossa repórter Tamar Campos. A gente vai conversar agora com o grupo de teatro do Centro Cultural Português. A gente está aqui com o diretor João Branco, a atriz Janaína Alves e o ator Fonseca Soares. A peça Teorema do Silêncio. Por que vocês optaram por este tema? Foi um desafio em forma de projeto que nós já tínhamos há alguns anos, de abordar uma temática que é infelizmente muito atual, que é a temática do abuso sexual contra crianças, e nós desafiamos um jovem dramaturgo da ilha de Santo Antão, que é uma das ilhas do arquipélago cabo-verdiano, chamado Caplan Neves, que tem feito bastante sucesso com as 3 peças anteriores que ele já tinha escrito, e nós desafiamos-lo para escrever precisamente sobre esta temática, pela principal razão, não só pela qualidade das suas peças anteriores, mas também pelo facto de ele ser psicólogo de profissão e, portanto, dominar bem, até por causa da sua própria experiência profissional, o que é que uma criança sofre na pele, quais são as consequências, digamos assim, e até qual é que é todo o percurso que geralmente acontece até ao abuso sexual de facto. E ele tendo, digamos assim, o domínio sobre essa temática e o domínio sobre as técnicas da dramaturgia, acabou por aceitar o desafio num processo que foi muito interessante, porque ele não nos entregou a peça pronta, ele entregou-nos as 2 primeiras cenas só. Depois foi aos ensaios, foi assistindo aos ensaios e foi-nos entregando as cenas em processo, até que, antes de chegarmos ao final, discutimos entre os 4 qual deveria ser o desenlace da história. Foi um processo muito interessante de um ponto de vista criativo, né? Mas muito difícil para mim como diretor, para os atores também, com certeza, porque é uma temática extremamente complexa e que a nós nos toca de forma particular. A Janaína é piauiense, né? Participava do grupo Harém de teatro e foi raptada para Portugal. Levaram você? Como foi isso? Mais ou menos isso, a história. Eu estou 3 anos morando em Cabo Verde e conheci o João, que agora é meu marido, aqui no Festival de Teatro. Já fazia teatro aqui há muito tempo, desde muito pequena. Eu cresci dentro do Teatro 4 de Setembro. Sou filha de funcionário do teatro, cresci brincando embaixo do palco do teatro desde muito pequena. Então não tinha como não trilhar por esse caminho. E fiz teatro de muito cedo. Conheci o João, a gente teve um romance, fui parar em Cabo Verde e lá continuei a fazer teatro como não era de se esperar. Os 2 seguem a mesma carreira, então não tinha como seguir para rumos diferentes. Essa é a segunda peça a qual eu faço em cena lá. Estreamos uma em Portugal e outra em Cabo Verde, que é essa. E é um prazer voltar, sabe? Pisar no palco do Teatro 4 de Setembro e trazer o
o que eu estou aprendendo, sabe? Porque a gente continua aprendendo muito. Ver as pessoas que eu não via, para elas me verem de novo, saber que eu continuo a fazer teatro é muito bacana. Então, estou super feliz e contente, comovida até, por pisar o palco de novo. Fonseca, fala um pouquinho pra gente da sua paixão pelo teatro, de como começou o grupo. A minha paixão pelo teatro vem também de há muitos anos atrás. Comecei com 15 anos lá em Cabo Verde, com um grupo bem amador, mas fizemos, enfim, peças um pouco por todas as ilhas. Depois fui estudar fora do país, em França, e no regresso fiquei só com a profissão mesmo, durante muitos anos. Até que houve, digamos assim, um momento especial no teatro em Cabo Verde, que foi o que poderíamos chamar do renascer do teatro, porque houve um período quase estéril em termos de teatro. O renascer do teatro que conta com um empurrão especial aí do João Branco, com escolas, com cursos de iniciação teatral e com esse regressar, com esse frenesim à volta do teatro. Eu tive, o bichinho mexeu e colei-me aí então, à nova largada, digamos assim, de modo que vem de há muitos anos, e com o grupo de teatro do Centro Cultural Português tenho estado sempre que possível, pois a profissão é outra, mas sempre que possível tenho trabalhado muito aí com o diretor João Branco, nesta peça, uma peça quanto a mim um pouco dura de fazer, pelo facto simplesmente de que a criança é o que poderíamos chamar de uma flor que deve ser cuidada com um carinho especial, mas infelizmente na realidade há gente que, enfim, ainda hoje, mais vezes do que se poderia imaginar, acontecem casos de violência contra as crianças, de modo que eu, gostando muito de crianças, ser esse que vai fazer o papel do violentador, quer dizer, acaba por ser algo muito duro. Responsabilidade maior, né? Acaba por ser, de facto, algo muito duro. Sobretudo, há uma frase, eu nunca disse isso ao diretor, mas há uma frase que me faz muito mal também. Uma frase onde o violentador quer passar as culpas, digamos assim, para uma avó que, enfim, que abriu eventualmente portas enviesadas para o violentador quando criança. E quando a minha avó foi para mim a minha mãe, pois eu não tive mãe. E a minha avó foi a minha mãe. E fazer esse papel dizendo que... É exatamente o contrário, pelo que eu estou vendo. Exatamente o contrário, de modo que... mas, enfim, é o papel, portanto, do professor de matemática que, enfim, tem essa doença de mexer, digamos assim, com as crianças. A companhia de vocês vai fazer, próximo ano vai fazer 20 anos, é isso? É isso mesmo. Você falou agora, ainda há pouco, com o Fonseca Soares. Fonseca Soares, numa das peças mais emblemáticas do nosso grupo, em 2003 nós fizemos uma versão em língua cabo-verdiana, no crioulo de Cabo Verde, do Rei Lear, de William Shakespeare. E ele foi o intérprete do Rei Lear num papel que ficou na história, toda a gente se recorda disso, e é um companheiro de longa data, num grupo que vai fazer 20 anos, como disse bem, e esta produção, Teorema do Silêncio, é a nossa produção número 47. Portanto, nós temos ao longo do nosso historial 47 espetáculos, diferentes peças montadas. É uma das companhias hoje mais conceituadas do país. Tem tido a oportunidade de sair para fora de Cabo Verde muitas vezes. Já são mais de 40 vezes que nós saímos do país para nos apresentarmos no Brasil, em Portugal, em Itália, em Espanha, na França, em Angola. É a mais internacional das companhias cabo-verdianas e isso, claro, é o resultado da qualidade do nosso trabalho, do facto de pessoas terem a oportunidade de o verem, de receberem os nossos projetos e de nos convidarem para estar presentes,
o que é o caso desta apresentação, que contou com o apoio fundamental e muito amigo da Fundac, portanto, a fundação daqui do Piauí, né, que é responsável pela política cultural, sem a qual nós não poderíamos ter apresentado este espetáculo, porque das outras vezes nós viemos enquadrados num festival, né? Desta vez nós estamos aqui por conta própria e risco, e o apoio da Fundac e das pessoas que lá trabalham foi fundamental para podermos ter o prazer, como a Janaína disse, de voltar a pisar este palco. Eu não sou da casa, mas sinto-me praticamente da casa, tantas vezes que cá vim já, e tenho família aqui agora, posso dizê-lo, e portanto é sempre um enorme prazer, independentemente do maior ou menor calor que possa estar, as pessoas se queixarem disso. Acima do calor atmosférico, digamos assim, está o calor humano, que é fenomenal. Todas as pessoas de Cabo Verde, participantes de grupos de teatro que tiveram a oportunidade de cá vir participar no Lusófono, levam sempre Teresina no coração. É inevitável, é uma cidade acolhedora, de gente boa, e que nós gostamos muito de cá estar. O espetáculo, quando nós, antes de estrearmos, nós estávamos um pouco receosos. É um texto um pouco denso, uma temática difícil, como nós já dissemos, mas surpreendentemente para nós o público tem saído da peça muito envolvido com tudo o que viu, muito emocionado, muito incomodado no bom sentido do termo. É muito interessante verificar que as pessoas um dia, 2 dias, uma semana depois continuam a falar e a discutir sobre a peça, e de alguma forma isso comprovou que este espetáculo está cumprindo a sua missão, que é quebrar o silêncio em relação a um problema social gravíssimo que muitas pessoas, enfim, inclusive entidades, escondem para debaixo do tapete, porque é preciso sublinhar que a grande maioria dos casos de violação sexual contra crianças se dá no ambiente familiar da própria criança, familiar ou escolar. São pessoas próximas da criança, não é propriamente um violador que está numa esquina, que não conhece a criança, que a rapta, que a viola. Isso pode acontecer também, mas a grande maioria dos casos dá-se com familiares, com educadores, com pessoas que são próximas, havendo outras que estão observando todo esse desenrolar de acontecimentos e mantêm o silêncio em relação a esse ato hediondo que é a violação sexual. E, portanto, nós temos verificado de uma forma, com uma enorme satisfação, não só o elogio, digamos assim, à qualidade artística do espetáculo, às interpretações, ao texto, que tem sido muito elogiado, mas sobretudo à forma como o espetáculo mexe com as pessoas. E, no fundo, foi esse o objetivo, não é? Quebrar o silêncio. Se a gente fizesse um espetáculo sobre um tema como este, e as pessoas saíssem da sala e se esquecessem do que acabaram de ver, nós não estávamos... Fica marcado, não tem? Fica marcado. Tem ficado marcado. As reações têm sido fenomenais. A gente quer agradecer a presença de vocês aqui no Piauí. Afinal, já é a 4ª vez que vocês vieram, né? A presença de vocês no ensaio, no programa. E que voltem sempre. Muito obrigado, até a próxima. Você sabe onde quer chegar e que precisa batalhar muito para chegar lá. Porque a vida é feita disso. As coisas nas quais você acredita. As pessoas que você ama. O que te faz pertencer a um lugar. O seu. Nova FAP. O seu lugar. Vem, Manu. Cheguei. Oi. Tem uma surpresinha pra você lá em cima. Aonde? Daqui, lá em cima. Olha o que eu pintei. Que lindo. Sabe que cor é essa? Não. Aqui, ó. Pra quando ela estiver sozinha comigo, saber que você tá bem pertinho dela. Meus olhos.
Gostou? Gostei. Com Souvenir, tudo que você mais gosta vira cor. Souvenir, sua casa, seu orgulho.